A proposta de felicidade que a Bíblia nos apresenta é um caminho. É um caminho realizado ao lado de Jesus Cristo. E se nós não conseguirmos fazer esse caminho, nós não vamos encontrar a felicidade. Podemos ter uma vida inteira na igreja e ainda não conhecemos a Jesus. Não temos qualquer relacionamento com Ele. Nós somos assim. Gostamos de ver mudanças no mundo. Gostamos de ver mudanças nos outros. Mas nós não queremos mudar. Esta noite nós também estamos convencidos que Jesus é Deus. Estamos convencidos que a Bíblia é a palavra de Deus. Até o próprio diabo está convencido da existência de Deus. Mas podemos não estar convertidos. Boa noite. Não ouvi bem, talvez por ser domingo. Boa noite. Boa noite também ao querido irmão, querido discípulo que nos escuta lá em casa. Boa noite. O domingo é aquele dia mais complicado, porque nós temos que arrancar e por vezes custa. Provérbios no capítulo 23, no versículo 7, diz que aquilo que o homem imagina no seu coração, assim o é. Quer isto dizer que o nosso corpo vai acompanhar o nosso estado de alma, o nosso ânimo. Deus é um Deus especial e enquanto nós adoramos, Ele providencia soluções. Enquanto nós adoramos, Ele transforma a nossa vida. E esta noite nós ouvimos aqui um testemunho pessoal, obviamente, de como Deus transformou a vida deste casal que está na nossa igreja. Obrigado pelo testemunho que foi trazido. Existem alguns indicadores de felicidade. E se eu vos perguntasse, cada um de vós iria elencá-los rapidamente. Alguns diriam que felicidade é fazer pelo menos 2 viagens por ano para um lugar paradisíaco. Outros diriam que era ter saúde física ou saúde psicológica. Outros dirão que é ser bem realizado no seu trabalho. Outros poderão dizer que a felicidade é ter uma conta recheada no banco. O problema é que nem sempre nós vamos ter saúde. O problema é que nem sempre na família vamos ter sempre felicidade, virão os problemas. Por isso a proposta de felicidade que a Bíblia nos apresenta é um caminho. É um caminho realizado ao lado de Jesus Cristo. E se nós não conseguirmos fazer esse caminho, nós não vamos encontrar a felicidade. O capítulo 3 de São João apresenta-nos a história de um discípulo, de um homem que não conseguia ser feliz. Ainda que tivesse bastante conhecimento bíblico e frequentasse a igreja. Este homem procurava esforçar-se para ser um bom membro de igreja. Só que há aqui um problema. Apesar de ele cumprir todas as normas, apesar de procurar esforçar-se por ser um bom membro da igreja, cristianismo significa relacionamento com Cristo. Quando o nosso relacionamento é com a igreja, nós chamamos igrejismo. Significa isto que por vezes nós estamos comprometidos com a missão, mas não com o Senhor da missão. E quando o nosso compromisso é apenas com a igreja, é igrejismo, podemos chegar ao ponto de passar por burnout espiritual, esgotamento espiritual. E chegará um dia que poderemos inclusive abandonar a fé de Jesus. E este era um problema do nosso personagem. É muito provável que lhe faltasse algo. Ele tinha várias responsabilidades na igreja. Mas o problema é que ele não conseguia diagnosticar o que é que lhe faltava. E é possível que Nicodemos, já estão a ver quem é, ficasse várias vezes deitado na cama até tarde, a dar voltas, horas e horas, procurando o seu sentido existencial. Mas ele não conseguia perceber o que é que lhe estava a faltar naquele momento. O problema de Nicodemos não era falta de conhecimento. Ele sabia onde encontrar Jesus. O problema de Nicodemos era falta de relacionamento. Falta de comunhão diária. E se eu perguntasse esta noite aos discípulos que estão presentes, não me respondam, é retórico. Quando é que foi a última vez que buscámos a Jesus? Eu não digo orando nas refeições. Eu não digo num momento de necessidade. Estou a falar de comunhão diária. Quando é que foi o último momento que buscámos a Jesus de uma forma intencional? Ele questionava-se à noite. Meu Deus, o que é que está a passar comigo? Eu guardo o sábado. Eu devolvo o dízimo. Eu participo nas programações da igreja.
mas há algo errado em mim. Parece que tudo o que eu faço sai mal. Diz-me Deus, o que é que está a passar? E pode ter sido numa dessas noites longas que tu e eu conhecemos muito bem, que Nicodemos levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Este encontro passou-se à noite, como nós estamos agora reunidos. Era de noite, a lua estava em quarto minguante e os perigos eram vários em Jerusalém. Nós não poderíamos considerar Jerusalém uma cidade segura. Haviam os romanos, o exército invasor, e muitas vezes eles impunham o recolher obrigatório, devido às iniciativas de independência. Havia também os zelotes. Os zelotes eram uma milícia que procuravam também a autonomia por todas as vias e por todos os meios. E depois havia uma série de criminosos, até serial killers, como por exemplo Barrabás, que estava envolvido em lutas de gangues. Também estava pela rua. Mas o desespero de Nicodemos sobrepunha toda esta situação de risco. E por isso ele levantou-se à meia da noite, quando todas as pessoas estavam a dormir. Ele tinha informadores, porque era membro do governo, e dirigiu-se para perto de Jesus. Nicodemos era um homem com formação académica. Fazendo analogia com os nossos dias, diríamos que ele estudou teologia na Universidade de Harvard. Ele estudou nas escolas dos rabis, teve uma formação para ser um doutor da lei e agora chegava ao topo da hierarquia do famoso grupo dos fariseus. Os fariseus tinham assento no Sinédrio, que era a Assembleia da República da época. Ele teria provavelmente 40 anos, porque esta era a idade mínima para que um escriba, um estudante, fosse nomeado escriba. Nicodemos estava fascinado com Jesus. Quem era este estranho, este forasteiro, que com autoridade havia expulso os mercadores do templo? Quem era este influencer? Na sua faculdade, nunca tinham falado dele. Nos nossos dias ele conheceria Egas Muniz, conheceria o arquiteto Cisa Vieira, conheceria o expoente máximo do ateísmo Richard Dawkins, conheceria o Papa Francisco I, mas Jesus. E se fosse um jovem? Nós poderíamos dizer que ele conheceria também hoje os principais TikTokers, como Charlie D'Amelio, ou os portugueses Rui Carlota e Constança Riza, com os seus famosos trends, tendências. Talvez conhecesse os heróis da Marvel, como o Chris Evans ou Chris Hemsworth. Mas este Jesus, quem era? Quem era este grande teólogo? Na realidade, no seu discurso não dava para perceber nenhum traço de teologia ou de algum pensamento ou ideologia de alguma universidade ou de um grande pensador. O seu discurso era simples, mas profundo. Ele era alguém peculiar. E o seu olhar era mais perscrutador que uma máquina de raio-x ou de TAC. Jesus conseguia ler a alma. Mas este homem, este adventista do sétimo dia, ele não estava satisfeito. Não estava satisfeito com a situação moral e espiritual do seu povo. O que é que significa Nicodemos? Alguns dos jovens que aqui estão, e os mais adultos também que fazem desporto, costumam utilizar os seus ténis Nike. Nike é alusão à deusa grega Nike, Vitória. E então estamos a encontrar no nome de Nicodemos alusão a esta deusa grega, Vitória, Nike ou Nick. E demos significa povo. Por isso já podemos perceber qual é o significado do nome Nicodemos. Vitória para o povo. E ele vai romper com todos os nomes teóforos terminados em L que existia na época. Raquel, Miguel, Joel, Daniel, e vocês poderiam continuar a elencar os nomes. Todos eles aludem a Deus. Isto mostra que Nicodemos não estava conformado com o comportamento dos dirigentes em Israel. E era alguém que procurava também satisfazer as dúvidas existenciais do seu povo. E Nicodemos finalmente propõe-se conhecer a Jesus. Vejam a tragédia. Permitam-me tratar-vos por queridos discípulos. 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja sem conhecer a Jesus. E esta é uma experiência que nos pode interpelar a todos. Podemos ter uma vida inteira na igreja e ainda não conhecemos a Jesus. Não temos qualquer relacionamento com Ele. Ele assistiu a muitas semanas de oração e louvor.
Ele era batizado desde miúdo. Tinha sido diretor de jovens, ancião. Mas o vazio continua a consumir a sua existência. Ele tinha que conhecer Jesus, mas as coisas não eram assim tão simples. Ele era uma pessoa com estatuto. Ele era uma pessoa com um nome na sociedade. E se alguém o visse com Jesus, isto poderia comprometer a sua reputação. E mais, Jesus era considerado uma persona não grata, rebelde na sociedade. Alguns dizem hoje, o que é que vão pensar os meus amigos? O que é que vão pensar os meus colegas de trabalho se virem que eu sou um cristão? Alguns de nós até temos vergonha de entrar na igreja. Alguns de nós até têm receio que nos associem com o cristianismo. Para não dar a parte fraca, Nicodemos pensa apresentar-se utilizando todo o protocolo. Olá Jesus, o meu nome é Nicodemos e eu sou mestrado em teologia. Hoje nós diríamos, olá Jesus, eu sou o Pedro e sou mestrado em engenharia civil. Olá Jesus, eu sou a Sara e sou licenciada em enfermagem. Ajudado pelas sombras da noite, ele caminhou até aquele sítio onde estava Cristo. Será que nós conseguimos entender o drama deste homem? Cheio de conhecimento, cheio de estatuto, cheio de informações, mas sozinho. Ele estava perdido. Ele podia ter caído aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu não consigo mais, mas o orgulho dele não permitiu pedir esta ajuda. Naquele momento, ele vai encontrar Jesus no Monte das Oliveiras. Era o encontro da paz com a angústia. Era o encontro da calma com o desespero, da plenitude com o vazio, da certeza com a incerteza. E dos olhos de Cristo nós podemos ver amor. Dos olhos de Cristo nós podemos ver perdão. Dos olhos de Cristo nós podemos ver um abraço que vai acolher Nicodemos. Mas o seu orgulho falou mais alto naquele momento. Ele queria falar sobre os seus fracassos, sobre os seus problemas, mas não conseguiu. E o capítulo 3 de São João, no versículo 2, diz que ele falou para Jesus na primeira pessoa do plural, conjugou o verbo saber. Bem sabemos, Rabi. Ele demonstrou arrogância, prepotência, orgulho. Às vezes nós utilizamos também a palavra coerência, que significa teimosia, e ele demonstrou ser teimoso perante Cristo. Nicodemos, com o verbo sabemos, está a tentar falar de intelectual para intelectual com Jesus Cristo. Mas se ele se apresentou como discípulo, então Jesus vai tratar com ele como mestre. E ele vai receber a lição, não que ele queria, mas a lição que ele precisava. E é assim que Jesus trata connosco. Este homem pensava que entendeu ou entendia o propósito do Messias. Ele falava do nascimento de uma nova ordem. Ele queria acelerar a chegada dessa nova ordem. E Jesus vai fixar os olhos em Nicodemos e vai desmanchar completamente a sua capacidade de argumentação. Vai desmanchar completamente a sua posição ideológica. E diz-lhe no capítulo 3, no versículo 3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, não precisas de vir com os teus argumentos. Tu precisas de crescer outra vez. Esta declaração vai surpreender Nicodemos, mas ao mesmo tempo soa bem. Porquê? Porque ele quer uma mudança. Ele quer mudar o seu país. Ele quer mudar os dirigentes. Ele quer mudar a igreja. Ele quer mudar a sua mulher. Ele quer mudar os seus filhos. Ele quer mudar o mundo. Mas na realidade está-se a esquecer da principal mudança, que é ele próprio. Nós somos assim. Gostamos de ver mudanças no mundo. Gostamos de ver mudanças nos outros. Mas nós não queremos mudar. Porque a mudança traz desconforto. E ele pensava, será que uma mudança absoluta, radical, era mesmo necessária? Será que daquele homem respeitado, sincero, não se poderia aproveitar nada? Será que nós podemos mesmo romper com o nosso passado? Iniciar um novo caminho com outros ideais, com objetivos superiores? Será que é possível fazer esse caminho? E não importando quão pecador nós tínhamos sido, um fariseu acreditava que se podia salvar cumprindo a lei. A Torá era vida. A literatura rabínica, o Midrash,
dizia que se o povo de Israel observasse a lei estritamente durante um dia, o Messias viria. E por isso eles idolatravam a lei. Uma coisa é adorar Jesus, outra coisa é idolatrar a lei. Dizer que agora ele não tem condições para estar no reino dos céus, quando ele pensava que já lá estava. Dizer que do respeitado Nicodemos, este necessita de uma experiência nova espiritual e não de novas práticas de perfeição. Isto não cabia na cabeça de Nicodemos. Se hoje também nos fosse dito que nós ainda não estamos no reino dos céus, que estamos muito longe, se nos fosse dito que, de respeitados discípulos que nós somos, ainda estamos muito longe de alcançar o ideal, os objetivos que Deus estabeleceu para cada um de nós, isto iria chocar-nos se Jesus tivesse esta confrontação. E ele teve com Nicodemos, com o irmão Nicodemos, e por isso há um conflito na sua mente. No princípio ele pensou que Jesus estivesse a brincar, porque no versículo 4 ele diz: como é que eu, sendo um homem velho, crescido, posso novamente nascer outra vez? Crescer outra vez? E Jesus disse: tu tens que nascer outra vez. Mas nós somos filhos do nosso passado. Somos filhos de condicionamentos familiares, de traumas e até de patologias que muitas vezes nos condicionam no nosso caminho. Como é que é possível nascer outra vez, novamente? E Jesus disse: filho, para. Tu sabes o que eu te quero dizer. Tu entendes. Eu estou-te a falar de um novo nascimento. Só que Nicodemos não abdica da sua posição. Ele precisa ter garantias que está a pisar solo firme. Jesus diz: tu estás convencido, mas tu não estás convertido. Esta noite nós também estamos convencidos. Convencidos que Jesus é Deus. Estamos convencidos que a Bíblia é a palavra de Deus. Até o próprio diabo está convencido da existência de Deus. Mas podemos não estar convertidos. Estar convertido significa mudança de direção. E se nós continuamos exatamente nos mesmos caminhos, nós não estamos convertidos, estamos apenas convencidos. E podemos viver 10, 20, 30, 40 anos na igreja convencidos. O mundo evangélico diz que apenas nos convertemos uma única vez. Isto é um engano diabólico. Nós temos que nos converter todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós caímos. E por isso os discípulos de Jesus têm que crescer novamente a cada dia. Nascer do alto é alcançar a plenitude que perdemos um dia no Éden. É crer que existe algo mais do que esta realidade. É acreditar que existe um mundo espiritual que neste momento não conseguimos ver. E deste lado da eternidade, através de Jesus, nós podemos tocar esse mundo eterno. É descobrir que ao estarmos ligados a Cristo, mesmo os nossos impossíveis podem ser alcançados. Os nossos limites podem ser superados. Nicodemos agora demonstra interesse, mas ele não quer abdicar da sua posição. O novo nascimento não é nada que tenhamos que fazer pela nossa própria força, pelas nossas competências. Jesus diz, e o profeta Jeremias no capítulo 3, versículo 23, que o leopardo não pode mudar as manchas. Da mesma forma que nós, sendo maus, também não podemos fazer o bem, com esta natureza pecaminosa pela qual estamos equipados. Este novo nascimento é uma oferta. E Jesus diz-lhe: nascimento através da água e do Espírito. E o que é isto, nascimento da água e do Espírito? Um doutor da lei sabe o que isto significa. Sabe. Porque quando nós vamos ao livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Remete-nos ao ambiente da criação. E Espírito significa sopro vital, significa ar. É o ambiente de uma nova criação. E quando um crente renasce, cresce novamente, é o mesmo poder que esteve em Gênesis, que vai também dar-nos nova vida. Vida espiritual, sopro vital. Isto é nascer da água e do Espírito. É uma nova criação. Não tem nada a ver com o humano. Nicodemos dizia que sabia muito. Ensinaram-lhe a ser um académico brilhante. Podemos dizer que, apesar de ser um especialista em teologia e saber argumentar, saber fazer uma boa exegese, conhecer hermenêutica e interpretação do texto, ele não sabia algo fundamental. E o que era isso? A vida espiritual não é o conhecimento que podemos ter acerca de Deus. A vida espiritual é a nossa relação com Deus. Isso não se explica. Experimenta-se.
aceita-se. A história de Nicodemos ficou sem conclusão no capítulo 3. Nós sabemos que mais tarde ele teve a coragem para enfrentar a sociedade que ele sempre temeu. Primeiro perante o Sinédrio, perante os seus pares, perante os seus colegas. E quando nós aceitamos Jesus, nós vamos estar em condições como discípulos de testemunhar perante os nossos pares. Ele tinha vergonha, a sua ordem, os fariseus, assumir-se como cristão. E nós temos colegas de trabalho que precisam de ouvir. Há pouquinho ouvia o testemunho da nossa querida, ela dizia que foi um colega meu que a abordou numa fila de um banco, que não teve vergonha de a convidar. Às vezes, quando nós estamos perante os nossos colegas, e agora olho aqui para alguns jovens que estão à frente, temos vergonha na faculdade de dizer quem somos, de nos assumirmos. Lá no trabalho também, o que é que vai pensar a nossa ordem? Mas quando nós lançamos este convite irresistível, nós vamos ver resultados. Nós vamos ver resultados do nosso discipulado. Mas naquela noite, Nicodemos não aceitou a Jesus. Ele era muito orgulhoso, prepotente, arrogante, para reconhecer que o famoso líder, o famoso dirigente, tinha algo para mudar. Ele não estava convertido. Acreditam que o problema de Nicodemos pode ser o mesmo que o nosso? Eu acredito, porque há fases da minha vida em que eu não estou convertido e a minha natureza carnal assume a direção, conduz a minha vida. Nós corremos o risco de pensar, porque apenas estamos batizados na igreja, já estamos convertidos. Não estamos. Da forma como nós nascemos, da forma como estamos equipados, ainda não estamos convertidos. Quando Adão e Eva foram criados, para eles obedecer era natural, como o ato de respirar. Mas a partir do momento em que pecaram, obedecer já não era mais natural. E se nós não nascermos cada dia na presença de Jesus Cristo, nós não vamos conseguir obedecer. Deus começou este milagre da transformação em Nicodemos. Não é possível ver o vento, mas podemos sentir os resultados. Há uns bons anos atrás, eu comecei a namorar com a Nuxa. Ela até às vezes assusta-se quando eu conto as nossas experiências. Mas Nuxa, não tenhas problemas, não há nenhum problema. No primeiro momento em que tivemos a oportunidade de participar num encontro da igreja juntos, naquelas assembleias que se faziam em Pombal, e se calhar alguns dos irmãos ali estiveram presentes, ela pela primeira vez preparou um prato para que eu pudesse desfrutar, um prato caseiro. E nesse prato estava um artigo, um ingrediente que eu abominava. Mas ela não sabia. Na hora do almoço, depois de termos terminado o culto na Igreja Nacional, fomos para um parque debaixo de umas árvores e ela colocou aquele prato em cima da mesa. Era qualquer coisa com ervilhas. Eu só me lembro das ervilhas. E eu abominava as ervilhas. A realidade é que ela estava a olhar para mim para ver se eu ia apreciar os seus dotes culinários e eu comi sem respirar com um sorriso de palhaço. E ela perguntava se estava bom e eu dizia que sim, estava muito bom. E nos próximos encontros, as ervilhas estavam sempre presentes, porque eu dizia que estava sempre bom e ela esmerava-se para trazer aquele ingrediente. O que é um facto é que hoje a ervilha não é o meu ingrediente preferido, mas eu aprendi a tolerar e até já gosto de ervilhas. E como as ervilhas? Por amor à minha namorada e agora à minha mulher. O mesmo se passa no cristianismo. Se nós não tivermos um relacionamento com Jesus, nós não vamos apreciar o que é espiritual. Aliás, vai ser um grande fardo. Se nós não construirmos um relacionamento diário com Jesus, tudo o que é espiritual não presta. Não vai servir. Nós não estamos habituados, a nossa natureza carnal puxa-nos para baixo. Por isso é que era indispensável para Nicodemos construir este relacionamento com Cristo. Cada dia. Ele tinha que crescer outra vez. Tinha que haver um relacionamento de amor. Como nós somos inspirados também no início desta reunião com o amor do Brasil e da Alemanha. Com certeza. Nós precisamos ter este relacionamento de amor com Jesus Cristo. E Nicodemos não entendeu. Nós precisamos de uma natureza nova. Uma natureza que é dada por Cristo. E como o vento que não se pode ver, mas sente-se os resultados, nós também vamos experienciar o que é estar ligado a Cristo cada dia. Eu até posso dizer esta noite,
Eu não frequento discotecas, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho outro tipo de comportamentos desviantes. É verdade. Mas Nicodemos também não tinha esses comportamentos desviantes. Mas Cristo também lhe disse: tu tens que nascer de novo. Tu tens que crescer. Tu tens que crescer outra vez. Tu precisas que eu mude a tua vida. Tu precisas de uma nova natureza. Isto é maravilhoso. O novo nascimento pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Nicodemos não tinha mais tempo. Ele, quando decidiu renascer, o mestre já estava na cruz. Alguns de nós vamos querer crescer outra vez quando Jesus estiver quase a regressar. Mas aí também já vai ser tarde. Para Nicodemos ainda houve tempo. E esta noite ainda há tempo para os discípulos que estão sentados aqui na igreja. Por isso, a proposta que é feita é que o milagre da nossa vida não seja o igrejismo, mas seja o cristianismo. É uma proposta muito simples. E desta forma ele vai reavivar, vai reativar a nossa vida espiritual. Estás tu disposto a aceitar esta proposta? Como discípulo esta noite, Jesus convida-nos a crescer de novo. Convida-nos durante esta semana a organizar a nossa vida espiritual. Convida-nos novamente a ter este relacionamento pessoal vertical com Ele. E se for preciso, amanhã vamos crescer outra vez. E nós vamos ver os frutos do Espírito a acontecer na nossa vida. Vamos crescer no discipulado. Vamos ser semelhantes a Jesus. Que esse é o principal objetivo do discipulado. Eu oro para que Deus te abençoe esta noite e que tu sejas equipado com o Santo Espírito. Nós não vamos ver de uma forma racional, mas vamos sentir. Não percam esta experiência. O Senhor convida-te a ti, querido discípulo, para que possamos crescer outra vez e que Ele te abençoe nesta experiência.